Estamos aqui nesse Kairós, nesse tempo de conversão, nesse tempo de quaresma, para refletirmos um pouco mais ainda sobre esse tema tão importante. Padre José Augusto já colocou muita coisa na primeira palestra, na primeira pregação, e vamos continuar essa reflexão. Vamos deixar que Deus vá falando no nosso coração. Muito mais do que eu falar para vocês, abra os ouvidos da alma para ouvir o que o Espírito Santo vai falar no seu coração. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 1, São Paulo fala da importância dessa conversão. Ele diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, se você quiser seguir comigo, São Paulo diz aí: na qualidade de colaboradores seus, exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Primeira coisa importantíssima que São Paulo diz: exortamo-vos, quer dizer, chamamos a sua atenção para não receber a graça de Deus em vão. Os mineiros têm um provérbio que eles dizem assim: se o cavalo passar na sua frente arraiado, monta, porque ele não vai passar de novo. Quer dizer, quando a oportunidade surgir na sua frente, segura. São Paulo diz: exorto-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Vamos pensar bem nessa palavra. A graça de Deus é um dom de Deus na nossa alma. O que é a graça de Deus? A teologia diz que existe a graça habitual, existe a graça santificante, ou seja, é o auxílio de Deus na nossa alma, para fazer aquilo que a nossa alma sozinha não é capaz de fazer. Por exemplo, vencer um pecado, fazer uma ação penitencial que você tem vontade de fazer. Eu preciso fazer aquele jejum, eu não consigo fazer aquele jejum. Aí a graça de Deus vem e você consegue. Então o que a graça de Deus faz? Ela potencializa a natureza. Ela dá a natureza ao nosso natural a capacidade de fazer aquilo que é sobrenatural. Ela dá uma turbinada na alma. Quem entende um pouquinho de motor, sabe o que é turbinar um motor. Você faz um retrocesso ali, né, na combustão do motor, e o motor fica turbinado, quer dizer, com muito mais potência. Então a graça de Deus, ela vem em socorro da nossa fraqueza, vem como um auxílio. Então São Paulo fala: não receba a graça de Deus em vão. Quer dizer, o vão quer dizer no vazio, sem fazer nada, deixa perder. Tem gente que recebe coisas preciosas nesse mundo, mas perde. Eu tenho um amigo que ganhou muito dinheiro nesse mundo, nessa vida, mas gastou com 3 coisas que o homem gasta muito dinheiro: mulher, cavalo e jogos. Ficou na miséria, era milionário, recebeu essa fortuna em vão, deixou jogar tudo fora, e os filhos ficaram numa situação difícil. Na vida espiritual também pode acontecer isso com a gente. Deus dá sua graça a todos, não é só a um ou ao outro. Todos recebem a graça de Deus para se salvar, todos, diz a teologia. Agora, nem todos aproveitam, nem todos cooperam com a graça de Deus, porque precisa cooperar com a graça de Deus. Não basta eu receber a graça de Deus e só, não, tem que cooperar com ela. Por exemplo, vamos dar um exemplo: se você colocar a semente na terra, o grão de milho, o grão de feijão, numa terra fofa,
adubada, e você molhar, e você cuidar, você não deixar as ervas daninhas sufocarem aquela planta, opa, vai dar um pé de milho maravilhoso, com espigas maravilhosas, não é verdade? É verdade. Mas Deus não vai capinar aquela horta, Deus não vai molhar aquela horta, Deus não vai fofar aquela terra, não. Deus vai fazer o que você não pode fazer, não sabe fazer, e nenhum homem na face da terra sabe fazer, ou seja, fazer a semente germinar, fazer esse milagre, entendeu? Mas se você guarda a semente lá na gaveta, não põe a semente na terra, não molha a semente, não combate a erva daninha, não vai ter pé de milho, nem feijão, nem nada. Vocês entenderam o que é a nossa parte, o que é a parte de Deus? O que é cooperar com a graça de Deus? A graça de Deus é fazer o pé crescer, o feijãozinho crescer, virar um pé e dar feijão, ou milho dar milho. Isso só a graça sabe fazer, só o milagre de Deus. Agora, cuidar daquilo ali é missão nossa. Deus não ajuda preguiçoso, Deus não ajuda aquele que não quer trabalhar. Por quê? Porque Deus sabe que se a gente não fizer a nossa parte, nós estamos nos desvalorizando. Entenderam? Na vida espiritual é a mesma coisa. A graça de Deus vem pelo auxílio da nossa fraqueza. Vem através de uma pregação. Quem sabe você que hoje ouviu a pregação do Padre José Augusto. São Paulo continua dizendo aqui, né? Pois ele diz: eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Pode ser que hoje você tenha encontrado a salvação pela TV Canção Nova, ou você que está aqui pela pregação do Padre José Augusto, ou você que de repente vai ouvir a fita dele um dia, possa encontrar aí o dia da salvação, o dia da graça, o Kairos. Não sei se vocês sabem, os gregos usavam duas palavras para falar do tempo, né? Eles usavam Cronos, que era o tempo natural, daí vem o cronômetro, mas ele usava o Kairos, que era o tempo favorável da graça de Deus. Dois tempos, o tempo do mundo e o tempo de Deus, o Cronos e o Kairos. Então esse encontro com Deus, onde Deus toca a nossa alma, onde Deus toca o nosso coração, onde às vezes Deus até arranca lágrimas dos nossos olhos, é o Kairos, é o encontro com Deus. São Paulo diz: não deixa passar em vão, porque pode ser que não se repita isso. Então a primeira coisa importante é essa, a nossa conversão. Não deixe para amanhã. O brasileiro tem uma mania terrível: depois eu faço, depois. Tem um provérbio que diz assim: quem deixa para fazer depois o que deve ser feito hoje, é porque não quer fazer nunca. Quem deixa para depois o que ele sabe que precisa fazer hoje, é porque ele não quer fazer. Então ele dá uma desculpa: depois. Um dia, eu vou contar aqui uma história que eu já contei, não sei aonde, mas já contei na TV Canção Nova. Não sei se foi algum programa, se foi alguma pregação, mas vou contar de novo, porque é um testemunho que me impressionou demais. Um dia eu fui pregar um retiro lá na Bahia, numa cidade chamada Jequié, e lá tinha um bispo emérito, acho que ainda tem, esqueci o nome dele agora, um bispo maravilhoso, deve estar aí nos seus 80 anos de idade, e ele contou uma história. Diz que quando ele era padre moço, padre novo, ele andava pelas capelas, lá nas cidadezinhas da Bahia, pregando, fazendo as missões, trazendo o povo para a conversão, para a confissão, para a missa. E um dia, ele foi numa cidadezinha e ficou na casa de um casal, que a casa ficava bem na praça da igreja, e ele fez toda a pregação lá na igreja, e no alto da igreja, do lado de fora, tinha um alto-falante que transmitia a pregação dele. Quando ele acabou a pregação, na pregação ele disse o seguinte: olha gente,
Não deixem para depois. Quem tiver com pecado na alma, se confesse logo, porque a gente não pode morrer com pecado na alma, pecado mortal, a gente pode perder o céu. E acabou a pregação, e ele foi para casa dormir, lá na casa do casal. Quando ele entrou na casa, o dono da casa disse para ele: "Senhor padre, o senhor disse aí que não pode deixar para depois. Então quero falar uma coisa para o senhor. Eu e minha mulher não somos casados na igreja. Eu sei que nós estamos no pecado, como o senhor disse lá na igreja. Então, eu quero me confessar hoje, ela também quer, e nós queremos que o senhor case, nós dois, hoje. O senhor disse que não pode deixar para depois." Aí disse que ele falou assim: "Não, mas espera aí, vamos deixar para amanhã. Hoje já são 10 horas da noite, casar vocês agora." "Não, o senhor não disse que não pode deixar para amanhã? Eu quero casar hoje. Eu quero me confessar, ela também quer confessar, e nós queremos casar hoje." Ele disse que não teve jeito. "Tá bem, vou casar vocês." Confessou um, confessou outro, casou os dois e foi dormir. Quando foi lá pelas 3, 4 horas da manhã, ele acordou com barulho na casa, gente arrastando móvel para lá, para cá, e ele abriu a porta do quarto um pouquinho, viu um movimento na sala, chamou alguém e disse: "Escuta, o que está acontecendo aí, 3 horas da manhã?" "Senhor padre, o dono da casa acabou de morrer." "O dono da casa que o senhor confessou ontem, casou ontem à noite, acabou de morrer." Isso eu ouvi na pregação do Dom, esqueci o nome dele, bispo emérito lá de Jequié, na Bahia. Ele disse: "Se vocês já pensaram se eu deixasse para casar esse homem no dia seguinte, esse homem ia morrer no adultério, e a culpa ia ser minha." Ele disse. Gente, não deixe para depois. Não receba a graça de Deus em vão. Eu não estou querendo aqui assustar ninguém não, viu? Eu estou contando um fato real que eu ouvi de um bispo, né? Mas a gente não pode realmente carregar o pecado na alma, consciente que está em pecado. Busque logo o sacerdote. Antes mesmo de buscar o sacerdote, já peça perdão para Deus, porque antes mesmo de você confessar o seu pecado na confissão, se você diante de Deus se arrepender, Deus já te perdoou. Claro, para você poder comungar, se o pecado for um pecado mortal, você precisa da confissão. Então vá procurar o sacerdote. Então, não deixe passar a graça de Deus em vão. Hoje é o dia favorável, hoje é o dia da salvação. Bem, Padre Zé Augusto falou muito bem da necessidade da gente se converter. Só Jesus pode nos salvar. Há 2000 anos ele veio a esse mundo, instituiu a igreja para ser um instrumento, o sacramento universal da salvação. Então a salvação está aí faz 2000 anos, pelos sacramentos da igreja, pela oração, pela Bíblia, não é? Está aí, a gente precisa usar isso tudo. Mas eu queria meditar com vocês agora um pouco, dando sequência à pregação do Padre José Augusto, no seguinte sentido: a pregação não é só eu hoje me arrepender do meu pecado, me confessar ou confessar com o Padre. Não, a conversão é algo para a vida inteira. Algo para a vida inteira. Nós vamos ter que trabalhar a nossa conversão até o dia da nossa morte, não tenham dúvida, porque Deus nos quer santos, e quem é de nós que vai morrer santo? Está aqui, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, São Paulo diz assim: "Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação." Deus não quer menos do que isso de nós. Por quê? Deus fez cada um de nós para ser santo, naturalmente santo, ordinariamente santo. Foi o pecado que entrou no mundo que destruiu a nossa santidade original.
Então, qual é o projeto de Deus? Que a gente volte à santidade. O Papa João Paulo II dizia assim: a igreja existe para nos fazer santos. A gente tem que entender isso assim com muita naturalidade, que a vontade de Deus é que a gente seja santo. Outra passagem que a gente encontra isso muito claramente, na carta aos Hebreus, por exemplo, capítulo 12, versículo 14, por exemplo, a carta aos Hebreus, diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim que sem a santidade ninguém pode ver a Deus. Sem a santidade ninguém pode ver a Deus. Olha aí, Hebreus 12, 14, se você está com a sua Bíblia: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Esse ninguém pode ver o Senhor é viver na comunhão com Deus na eternidade. Deus, meus irmãos, é santíssimo. Os judeus, como não tinham o superlativo, né? Então eles diziam assim: Deus é santo, santo, santo. Eles não sabiam dizer santíssimo. Quando um rapaz queria dizer que uma moça é bela, belíssima, ele não dizia ela é belíssima, ele dizia ela é bela, 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 porque não sabia falar belíssimo. Então, a gente vê aqui o profeta Isaías dizer que Deus é santo, 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 santíssimo. Ninguém pode entrar na comunhão com Deus sem ser santo. Por isso que Hebreus 12, 14 está dizendo aqui: buscai a santidade, porque sem a santidade ninguém pode ver a Deus. Bom, eu penso que a maioria de nós vai estar santo depois que passar pelo purgatório. Porque é tão importante chegar à santidade perfeita, gente, que Deus preparou uma etapa de santificação para nós, até depois dessa vida. O catecismo da igreja fala claro, o parágrafo 1030, aqueles que morrem na graça e amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santificados, passam por uma etapa de santificação que a igreja chama de purgatório. Parágrafo 1030 do catecismo da igreja. Então Deus, na sua bondade, Deus na sua misericórdia, como Deus sabe que nesta vida aqui são poucas as pessoas que terminam esta vida 100% santos, então Deus diz: vamos ter uma chance depois ainda. A nossa alma pode se purificar na eternidade, o purgatório, com o auxílio das orações, das penitências, das missas de quem está aqui na terra, e também com as intercessões do céu. Porque a alma, quando está no purgatório, ela já não pode fazer mais nada. Por quê? Porque cessou o tempo de conquistar méritos diante de Deus, porque agora ela não está mais na integridade da sua pessoa. O corpo ficou na terra, só a alma que está em Deus. Então a alma não pode mais ter ações humanas perfeitas, completas. Por quê? Porque o corpo já não está com ela. Haverá ressurreição só no último dia. Então a alma no purgatório, a igreja ensina que é como se ela estivesse numa cadeia. Claro que ninguém consegue prender uma alma numa cadeia. A alma espiritual é uma analogia apenas, uma simbologia. Quer dizer o que? A alma por si mesma no purgatório não consegue fazer mais nada pela sua santificação. Então quem é que faz? É a igreja, somos nós. É por isso que em todas as missas, qualquer que seja a oração eucarística, você tem o chamado memento dos mortos. É o momento de orar pelos mortos, a intercessão deles. A igreja que está na terra oferece o Calvário, o sacrifício perene de Cristo, que se atualiza na Santa Missa pelo sufrágio das almas que estão no purgatório. E o céu, os anjos e os santos intercedem pelas almas do purgatório. É uma coisa maravilhosa, que os santos nos ensinam com profundidade. Mas
Mas nós temos essa vida inteira para a gente se santificar, e a gente deve buscar essa santificação. E buscar a santificação é buscar a conversão. E o que a igreja nos oferece como caminho para a gente trilhar e buscar a salvação, a santificação e a conversão? Eu disse, a igreja existe para a nossa santificação. Ora, então, quais são os instrumentos que a igreja nos oferece para a nossa santificação? Eu escrevi um livro sobre isso, que eu chamei Sede Santos, porque São Pedro fala lá, não é? Primeira carta dele, capítulo 1, versículo 15, São Pedro diz assim: à semelhança daquele que vos chamou, sede vós também santos, porque está escrito, eu sou santo. São Pedro cita lá, o livro do Levítico, está escrito, eu sou santo, quero vocês santos. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede vós santos. Então, a igreja existe para que a gente chegue à santidade. E a santidade, meus irmãos, como dizia o padre Zé Augusto aqui, é a felicidade. Quem nunca experimentou este caminho, pensa que é um caminho triste, é um caminho de frustração, é um caminho de só rezar, de só fazer penitência, de só pregar. É a felicidade. Santo Agostinho, depois que experimentou a conversão dele, o que ele disse? Os teus pecados são a tua tristeza, deixa que a santidade seja a tua alegria. Ele experimentou os pecados do mundo, ele foi um orador do rei romano. O rei mandou buscar Santo Agostinho lá em Cartago, na África, atravessar o Mediterrâneo e ser orador oficial do rei na corte de Milão. Ele tinha dinheiro, tinha oratória, tinha tudo que a mulher que ele queria, experimentou todos os pecados do mundo e não foi feliz. Quando ele encontrou o evangelho da salvação e se converteu, aí Santo Agostinho disse: os teus pecados são a tua tristeza. Padre Zé Augusto disse aqui, muita gente que já quebrou a cara no pecado. Deixa que Deus te dê uma cara nova, pela santidade. Só quem experimenta isso é que entende isso. Mas nós que já experimentamos, se não tudo, pelo menos um pouco, a gente tem que continuar nessa caminhada. Essa caminhada é uma caminhada muito bonita, não é? Quando Santo Agostinho se converteu, eu queria que vocês pegassem comigo a passagem do Evangelho, ou melhor, da carta aos Romanos, que fez Santo Agostinho se converter, que foi assim, o toque de complemento da graça de Deus. Claro que a graça de Deus em Santo Agostinho foi agindo aos poucos, né? Santo Agostinho ouvia as pregações de Santo Ambrósio na Catedral de Milão, na Itália, mas naquela angústia de converte, não converte, muda, não muda, porque o demônio fica segurando a pessoa a se converter, né? E Agostinho estava naquela briga interior, naquela briga intelectual, aquela briga racional, aquela briga espiritual. Aí, em lágrimas, ele encontrou um evangelho em cima da mesa, em pranto, e uma voz disse para ele: toma e lê, pega e lê. Agostinho abriu em qualquer página e caiu lá em Romanos 13, 12, e ele leu Romanos 13, 12. Quero ler para vocês o que Agostinho leu. Uma coisa maravilhosa, foi o Kairos de Agostinho, foi um momento da graça para Agostinho, porque naquele momento ele deu o passo que ele não estava conseguindo dar, o passo da conversão. E a palavra que ele deu foi esta aqui, Romanos 13, 12. Uma palavra muito bonita, né? 13, 12, está aí. A noite vai adiantada, e o dia vem chegando.
despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Pronto, Agostinho caiu de joelho naquela hora, em prantos, em lágrimas, e disse: chega, não quero mais o pecado, não quero mais esse mundo. Por causa desta palavra, né? Daí, a noite vai avançada e o dia já vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, a luz de Cristo. E Agostinho rompeu com o pecado. Agostinho renunciou àquela vida velha, aquela vida de pecado, né? E disse: não quero mais. E a partir dali, meus irmãos, começou a se tornar o grande Agostinho. Dali se tornou padre, depois bispo, depois santo, doutor da igreja, um dos homens mais importantes na história da igreja, porque com a intelectualidade que ele tinha e com a espiritualidade que ele tinha, ele combateu as piores heresias do seu tempo. Combateu o maniqueísmo, combateu o arianismo, combateu o pelagianismo, combateu as piores heresias que a igreja enfrentava no começo da vida aqui na terra. Esse gigante que se converteu. Então isso para nós também. A noite vai avançada, o dia já vem chegando, já vai clarear. Despojemo-nos das obras das trevas, as obras do pecado. Vamos deixar de lado a corrupção. Se você ganha dinheiro roubando os outros, se você ganha dinheiro fraudando o governo, pagando propina para passar na frente dos outros, deixa isso de lado, rompe com as obras da carne. Se você vive uma vida de casado atravessada, com outra mulher, com outro marido, com brincadeira na internet, com uma mulher que não é a sua, com um rapaz que não é o seu marido, para com isso. O dia já vem, a noite já vai avançada, quer dizer, Deus está chegando, a noite vai avançada, o dia já vem raiando. Despojemo-nos das obras das trevas, vistamo-nos das obras da luz. É a hora, meus irmãos. Diante do pecado, a gente não pode tergiversar. Diante do pecado, a gente não pode ser mais ou menos, ser coluna do meio, não pode. Jesus diz: quem não está comigo, está contra mim. Diga não ao pecado, renuncie ao pecado hoje na sua vida. Se a sua consciência te mostra algum pecado hoje, deixa esse pecado. Talvez você esteja me dizendo assim: eu quero deixar o pecado, mas eu não consigo. Eu digo: ótimo, se você quer, eu já estou satisfeito, e Deus também. Porque se você quer, querer é poder. Querer é poder. Pode ser que você não consiga deixar o pecado já, mas você vai deixar o pecado. É questão de tempo, se você perseverar. O importante é perseverar. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, tem pecado que não é fácil da gente deixar mesmo, e Deus sabe disso. Às vezes a pessoa recebe, como Agostinho, uma graça de dar um murro na mesa e dizer: não quero mais, e não quero mais mesmo, e deixar aquilo para sempre. Mas não é sempre que a coisa acontece assim. Na verdade, a maioria de nós vai deixando o pecado na luta do cai e levanta, cai se confessa, levanta, cai se confessa, levanta, cai se levanta, confessa, comunga, e vai. Mas o pecado vai enfraquecendo, um dia ele morre, a graça o supera.
Não tenha dúvida. Se você não desistir diante do pecado, você vai vencer o pecado com Deus. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. São Paulo diz uma coisa maravilhosa, naquele capítulo 8 da carta aos Romanos, que ele fala da carne e do espírito. São Paulo diz assim: se viverdes pelas obras da carne, morrereis, mas se pelo espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Preste atenção. Se pelo Espírito Santo, se pelo Espírito Santo fizerdes, né? Caminhar, se você caminhar no Espírito Santo, você vai fazer as obras da carne morrer. Então não é só pela nossa força que a gente vai conseguir vencer o pecado. Não é, gente, o pecado é mais forte do que nós. Vocês se lembram que São Paulo disse na carta aos Romanos: homem infeliz que eu sou, eu não consigo fazer o bem que eu quero, e eu acabo fazendo o mal que eu detesto. Gente, São Paulo, o gigante da igreja, o apóstolo dos gentios, homem infeliz que eu sou, eu não consigo fazer o bem que eu quero, e eu acabo às vezes fazendo o mal que eu detesto. Eu não sei qual é esse mal que São Paulo fazia, que ele detestava. Dizem que São Paulo era assim muito genioso. Eu tenho a impressão que São Paulo de vez em quando perdia a linha com alguém, era grosso com alguém. Eu acho que depois ele se arrependia, eu acho que ele até chorava. Acabo fazendo o mal que eu detesto. Quem de nós que já não passou por isso? Quem de nós que já não teve raiva de si mesmo por causa daquele pecado que cometeu? Não é verdade? Agora cuidado, não pode ficar pisando a própria alma, não pode. Depois que você cai, a pior coisa que pode acontecer é você ficar pisando a sua alma. Ai, que desgraçado que eu sou, eu não presto, eu não vou mais na igreja, eu não me confesso mais, eu não tenho mais jeito. Não faça isso. Isso é o pecado da desesperança. Não, isso ofende a Deus. São Francisco de Sales dizia assim: quando você cair, quando a sua alma estiver no chão, com a cara enfiada na lama, sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar a mão para a sua alma e dizer: minha pobre alma, levanta, minha pobre alma, sai dessa lama, Deus te ajuda, vamos tomar um banho da confissão, e vamos continuar, minha pobre alma. Não fique pisando na sua pobre alma, esfregando ela mais ainda no barro, não, dizendo: eu não presto, eu não tenho condição, o perdão de Deus não pode mais me atingir. Para com isso. Duas coisas não podem acontecer na nossa vida espiritual, meus irmãos: desespero e desânimo. Corta esses dois D's e substitui por um D maior, que é o D de Deus. Nunca desanimar. Quem perseverar até o fim será salvo. Se você cair 1000 vezes no pecado, 1000 vezes vá se confessar. E daí? E daí que eu tenho que me confessar toda semana? E daí? Você não tem que lavar seu corpo todo dia para não ficar fedendo? Você não tem que passar desodorante no seu corpo todo dia para não ficar mal cheiroso? Se você toma banho todo dia, por que não? Se você precisa se confessar toda semana, diga lá para o padre: padre, o senhor tenha paciência comigo, padre, eu vou contar o mesmo pecado para o senhor, mas padre, eu estou lutando, padre, eu quero que o senhor saiba que eu estou lutando. E você pode ter certeza que Jesus Cristo, pelas mãos do padre, vai te acolher, vai te compreender. Eu tenho 60 anos de idade, e eu nunca na minha vida, é lógico, deixa eu só acabar de dizer isso, o Ricardo quer dizer uma coisa aqui. Eu tenho 60 anos de idade,
E eu nunca fui maltratado numa confissão, nunca, sempre fui acolhido pelos sacerdotes. Meu pai morreu em 97, no dia 13 de janeiro de 97, meu pai morreu suicidando-se. E isso causou muitas feridas no meu coração a respeito da minha mãe. E durante muito tempo eu vivi sentimentos muito negativos a respeito da minha mãe, que eu não queria vivê-los. Houve épocas em que até mesmo escutar a voz da minha mãe era difícil. Minha mãe nessa época morava em Fortaleza, e recebê-la inclusive algumas vezes aqui na Canção Nova, para passar alguma temporada comigo, que ela gostava muito de fazer, era muito difícil. Era difícil para mim como cristão, era difícil para mim como filho, era difícil para mim como ser humano. Eu não tive uma outra saída a não ser recorrer à confissão semanalmente. Se o Padre Carlos estivesse aqui, ele poderia testemunhar que eu recorria ao Padre Carlos durante muito tempo, semanalmente, para confessar o mesmo pecado. E eu dizia para ele: Padre, eu encontro dentro de mim sentimentos muito negativos e muito difíceis a respeito da minha mãe, por causa da morte do meu pai, de toda a história que nós vivemos. E graças a Deus, através da confissão, confessando, e de um desejo muito grande de não sentir novamente aquilo que eu sentia, mas também não estava só no sentimento. Eu vi que as minhas atitudes também, elas acabavam por acompanhar aqueles sentimentos negativos que eram feridas na minha alma. Confessando-me durante muito tempo, toda semana, eu vi todos esses sentimentos sumindo, foram sendo lavados, foram sendo curados pela Santa Confissão. Eu procurei pelo Padre Carlos para dizer: Padre Carlos, eu estou nesta situação, tenho lutado muito, e o meu empenho a partir de hoje será buscar a cura, o perdão, através da confissão. É para dizer aqui que este remédio que o professor Felipe nos indica, aplicado assim a nossa alma, funciona. Vi aos poucos, lentamente, através da perseverança da confissão semanal, todas essas feridas da minha alma sumindo, e graças a Deus eu pude sepultar a minha mãe, isso já faz um pouco mais de 2 meses, com muita alegria, com muito amor, e sem nenhum resquício daqueles sentimentos. O que me salvou foi a Santa Confissão. Ok, obrigado, Ricardo. Não é à toa que o Catecismo da Igreja Católica chama a confissão de um sacramento de cura. O Catecismo chama a unção dos enfermos e a confissão de sacramento de cura. Cura mesmo, gente, cura de depressão, cura de, autopiedade, cura de sentimento de culpa, essas coisas que matam a pessoa por dentro, que enferrujam a pessoa por dentro. A confissão cura. O Papa João Paulo II um dia disse que as salas dos psiquiatras estão lotadas porque os confessionários estão vazios. Não quer dizer que isso seja um desprezo ao psiquiatra, que a gente não precise dele. Não precisa, sim. Mas a igreja quer dizer também que junto da cura natural, da psiquiatria, da psicopedagogia, da psicoterapia, você precisa buscar também a cura espiritual dos sacramentos. Busque a luta contra o pecado sem desistir. Existe uma frase aqui na Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, que é uma frase chocante, mas que faz bem para a gente, né? Hebreus 12, no versículo 4, diz assim: ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Chocante, não é? Ainda
não tendes resistido até ao sangue, na luta contra o pecado. Por que a palavra de Deus é tão assim, intransigente com o pecado? Porque a igreja sabe que o pecado é a pior realidade que existe, diz o catecismo da igreja, para você, para o mundo e para a igreja. A pior realidade não é a crise financeira que o mundo está vivendo. A pior realidade não é a da AIDS, não é a do câncer, não, a pior realidade chama-se pecado. Por quê? Porque São Paulo diz, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O salário, o pagamento, a consequência, o desdobramento do pecado é a morte. O pecado traz para mim, para o mundo, para a igreja, a desgraça, a morte. Traz para a família. Vocês entenderam? Então, a palavra de Deus nos exorta. Se for preciso, vamos até o sangue na luta contra o pecado. Olha, gente, teve santo que foi. Não existe lá a história de São Francisco de Assis? Que uma noite naquela grutazinha que ele dormia lá, em Assis, onde hoje está construído em cima dela a Basílica de Assis, a Catedral de Assis, ele diz que uma noite ele teve uma tentação da carne, do sexo, tão violenta, que ele viu na frente dele um roseiral cheio de espinhos. Ele arrancou a roupa e se jogou no meio dos espinhos, para que os espinhos sangrassem a sua carne e aplacasse o fogo da paixão no corpo dele. Aconteceu inclusive um milagre, aquelas roseiras pararam de dar espinho. Até hoje essas roseiras estão lá, em frente à gruta. Ricardo já viu, não viu? Quem já foi lá na Catedral lá de Assis, há um jardim na frente da gruta do Senhor. Ainda hoje essas roseiras, elas nascem, não dão mais espinhos. Parece que o céu quis confirmar essa palavra. Não resististes ainda até ao sangue na luta contra o pecado. Eu não quero que você faça isso não, viu? Se jogar dentro de uma fogueira, dentro de um espinheiro, não faça isso não. Isso aí é para os gigantes, como São Francisco de Assis. Nós não somos tão fortes assim, mas você pode se jogar no fogo do coração de Jesus, que queima todas as nossas misérias, através da confissão. O que é a devoção do Sagrado Coração de Jesus? Por que a devoção do Sagrado Coração de Jesus é aquela chama ardente assim do coração de Jesus? Um dia Jesus disse a uma santa, a beata italiana Bertone: lança as tuas misérias na fornalha ardente do meu coração, e eu vou devorá-las todas. Entende? Não precisa você se jogar no fogo verdadeiro, jogue-se no fogo do coração de Jesus. E a confissão é isso. Também, gente, outro auxílio maravilhoso que a igreja nos dá, a Eucaristia. Que coisa maravilhosa a Eucaristia. Jesus diz: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você quer recurso melhor, quer ajuda maior do que Jesus caminhar com você? Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim. Jesus disse: viverá por mim. Está lá no capítulo 6 da carta do Evangelho de São João. Olha, quando Jesus diz assim, viverá por mim, o que ele está dizendo? Quando você comunga, eu serei a sua força, eu serei a sua fé, eu serei a sua esperança. São Francisco de Sales dizia, santo e doutor da igreja: eu que peco todos os dias, preciso o remédio de todos os dias, a Eucaristia. Um santo dizia isso. Eu que sou fraco todos os dias e que posso cair todos os dias, preciso do remédio diário da Eucaristia. Mesmo que a gente não possa receber a Eucaristia diariamente, porque todo mundo trabalha, muita gente não tem condição de ir à Santa Missa, mas no mínimo uma vez por semana, não deixe de receber a Eucaristia, porque a igreja chama de remédio e sustento para a nossa vida. Vocês já viram aquela oração
que alguns padres fazem antes da Eucaristia, ela não é uma oração obrigatoriamente litúrgica, mas muitos padres fazem, pode fazer, ele faz sozinho em voz baixa: Senhor Jesus Cristo, teu corpo e sangue que agora vou receber, não seja para mim causa de juízo, de condenação, mas seja remédio e sustento para a minha vida. Remédio, cura, sustento, força para a minha vida. E a igreja nos recomenda, meus irmãos, a oração e a vigilância. Quando Jesus, no Horto das Oliveiras, pediu para os apóstolos vigiarem 1 hora com ele, porque a minha alma está triste até a morte. Que coisa, né? A minha alma está triste até a morte, fiquem comigo 1 hora, pelo amor de Deus. E os apóstolos dormiram, não conseguiram ficar 1 hora com Jesus. E Jesus diz para eles o quê? Vigiai e orai. O espírito é forte, vocês queriam ficar comigo, mas a carne é fraca, vocês dormiram. Vigiai e orai. Então, gente, aí está um remédio contra o pecado, qualquer pecado. Vigiai, ou seja, foge da ocasião do pecado. Se você sabe que se você ligar aquele computador, você jovem, vai pecar, vai entrar num site pornográfico, vai acabar numa masturbação, ou você homem casado vai acabar num adultério, não abra o computador. Vigiai. Alguém pode dizer assim: ah, mas aí é ser covarde. Não, senhor, essa fuga é heróica. Heróica você fugir do pecado, não é uma fuga covarde. Se você sabe que você vai namorar com a sua noiva lá naquele carro, ou naquele lugar escondido, e vocês vão pecar, então não vai para lá. Vigiai. Se você sabe que se você entrar naquele negócio, você vai ganhar muito, mas você vai ter que roubar, você vai ter que trapacear, você vai ter que molhar a mão das autoridades com propina, então não entra, porque esse dinheiro depois vai apodrecer na sua mão, e pode apodrecer a sua mão junto. Vigiai. Vocês entenderam? Vigiai. E Jesus diz orai. Por que orai? Porque a oração é que dá força para você vigiar. A Bíblia diz que a ocasião faz o ladrão, e aquele que brinca com o perigo nele perecerá, diz o provérbio, no livro dos provérbios. Aquele que brinca com o perigo nele perecerá, acaba se machucando. Não brinca com o pecado, não brinca com a tentação. Ah não, eu vou até um certo ponto, quando chegar num certo ponto eu paro. Você não vai parar, porque só o fato de você dizer assim: ah, eu vou até certo ponto só, ali eu paro, você já pecou, porque você já foi conivente com o pecado, você já aceitou o pecado. Não, com o pecado a gente tem que ser intransigente, incontinente. Não vou, não saio daqui. Se você der um passo em direção ao pecado, meu amigo, mesmo que faltem mais 9 para você pecar, você já está andando na direção do pecado. Entenderam? Então, não se desesperar com o pecado. Eu recebo muitos e-mails, tem jovens que escrevem para mim desesperados: professor, não sei mais o que eu faço. Já confessei 500 vezes a masturbação e não deixo. Eu digo: confesse 1000 se for preciso, e continue a luta. Eu só não quero que você me escreva dizendo que você parou de lutar. Enquanto você estiver lutando e caindo, pode me escrever, que eu vou sempre te dar alguma ajuda que eu puder dar. E não fique pisando a tua alma. Deus não pisa em ninguém, quem pisa é o demônio. Essa voz que diz para você aí: você não presta, você não tem mais jeito, o perdão de Deus não te alcança mais, não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do pai do filho pródigo, que foi que Jesus disse: eu não vim para aqueles que são sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Entenderam? Então, meus irmãos,
Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação, que beleza! Não vamos nunca desanimar diante do pecado, pelo contrário, vamos lutar. Sabe por que vamos lutar? Porque isso agrada muito a Deus. Se tem uma coisa que nós possamos fazer, gente, que agrada demais a Deus, é lutar contra o pecado. Mesmo que você caia 500 vezes, porque Ele morreu para tirar o pecado do mundo. Então quando você também morre para tirar o pecado de você, você se une à cruz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé. Se é para aplaudir, vamos aplaudir para valer então. Eu gosto muito quando você, de forma tão espontânea, aplaude. É porque você se identifica. Quem é que se sente aqui nesta luta que o professor Felipe descreveu agora? Diga: eu estou na luta. Olha para quem está do seu lado e diga: você não está lutando sozinho, estamos lutando juntos. Deus é bom, conta comigo. Vamos cantar, vamos rezar. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Faz assim comigo, faz o gesto, ó. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. Braços erguidos juntos. Pois com teu braço forte realizas prodígios, realizas prodígios. Oh, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. Vamos abrir as portas do coração. Prepara. A gente quer Deus, não é mesmo? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Você? Te dou livre acesso. Mais uma vez, canta rezando, vai. Eu abro o coração, meu querido. Eu abro as portas, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, cantemos. Pois com teu braço forte realizas prodígios em mim, Senhor. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. Quero ver suas mãos lá em cima, cantemos juntos. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Com teu braço forte, Senhor, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do
do chão, me ergues do chão. Abra suas mãos, seus braços, assim como eu estou abrindo as minhas, do jeito que você puder, do jeito que você conseguir. E receba agora esta oração que eu vou fazer por você. Senhor Jesus, nós estamos aqui com os nossos braços abertos, abrindo a nossa vida inteira. Senhor, socorra-me em minhas misérias. Vem em socorro, Senhor, do pecado que me derruba e me dá a alegria da salvação, Senhor, que não consiste em vencer o pecado hoje, mas em hoje buscar a Tua graça, Senhor, nesta luta contínua, Senhor, caindo e levantando-me. Desejo, Jesus, do fundo de minha alma, que Tu me encontres assim, Senhor, quando chegar a minha hora de partir para Ti, quando chegar a hora deste mundo, a hora de Tua volta gloriosa, que eu esteja assim, Senhor, nesta luta que o professor Felipe falou, na luta do cai e levanta, cai, mas levanta, cai, mas levanta, levanta para pedir perdão, levanta para se confessar. Senhor, olha para a minha vida, olha para a nossa vida, com seus braços erguidos, faça a sua oração agora, apresente-se a nosso Senhor, dizendo a Jesus de sua disposição para viver assim, para viver a luta da conversão, a luta contínua, a luta contra o pecado, que tem tudo para nos derrubar, mas não para sempre. É caindo e levantando, é lutando, é seguindo em frente, é pedindo perdão, é se confessando e é lutando, e assim vencendo o pecado, e assim vencendo o pecado e suas consequências em nós. Senhor, que eu lute sempre. Peça comigo, reze comigo, eu digo e você repete: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que eu não desista, que eu não desisto, Senhor Jesus, Senhor Jesus, que eu não que desanime, eu não desanime. vem, Senhor, Vem, Senhor, socorre-me em minha fraqueza, socorre-me em minha fraqueza, liberta-me agora liberta-me de agora todo o mal, de todo o na mal, minha mente e em meu coração, na minha mente e em meu que fez com coração, que se instalasse em que mim fez com que se instalassem o desânimo, o desânimo, a desesperança, a desesperança, quanto à minha conversão. quanto à minha conversão. Senhor, que eu não desanime, Senhor, que eu não desanime. se eu cair, Se eu cair, que eu levante, que eu levante, que eu me confesse, que eu me e confesse, se eu cair, e se eu cair, que eu me levante, que eu me e que eu me confesse, que eu me e que eu siga em frente. que eu siga em Senhor, se eu cair, Senhor, se eu que eu levante, que eu levante, que eu me confesse, que eu me confesse, e que eu siga em e que eu frente. siga em frente. Olha para quem está do seu lado e diga: meu querido, mas diga assim, firmemente, vá até essa pessoa, toque no ombro dela, pegue nos dois ombros dela, dá uma sacudida nela e diga: meu querido, minha querida, se você cair, levanta, se confesse, siga em frente. Esta é a minha luta, esta é a sua luta. Bate, não desista, não desanime. Diga para quem está do seu lado: não desista, não desanime, porque eu não vou desistir, não vou desanimar. Quero ver os casais aí, os casais casados, casais de noivos, casais de namorados, se abraçando e dizendo: meu amor, me ajuda. Cadê os casais casados? Isso, ponham-se um de frente para o outro, como vocês gostam de se abraçar. Um de frente para o outro, vai. Um de frente para o outro, se abracem. Meu amor, me ajuda. Casais de namorados, casais de noivos. Aonde estão os amigos? Quero ver os casais de amigos abraçados aí. Amigos, amigos, você homem e mulher, amigos, você e o seu amigo, você e sua amiga, se abracem e digam juntos comigo: não vamos desanimar, a nossa luta é essa. Abraça forte o seu amigo, reza com ele um pouquinho agora, reza com ele pedindo força. Vem Espírito Santo, vem Senhor, nos dá força para que não pequemos. Isso, casais de namorados, casais de noivos,
pais e filhos, rezem juntos agora. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E diga comigo: obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, porque eu entendi. porque eu entendi. A nossa luta A nossa luta é essa. é esta. É a luta do cai e levanta. É a luta do cai e levanta. É a luta do cai. É a luta do cai. Levanta. Levanta, Se confessa. se confessa, E segue em frente. segue em frente. Vamos dizer para quem está em casa: a sua luta é essa. Cai. Levanta. Se confessa. Segue em frente. Porque o Senhor está vindo. E Ele nos ama. Esta é a nossa luta. Um aplauso para quem está em luta, em plena luta para a sua conversão. É assim que a gente quer viver. É assim que eu quero viver. É assim que eu quero viver, criatura. É assim que você quer viver. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Canta você. Nós voltamos às 14 horas e 30 minutos com a celebração da Eucaristia. Você é nosso convidado para continuar com a gente. Eu abro as portas, cantemos. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Você precisa continuar a sua luta firme, pois com teu braço forte Deus realiza prodígio. Realizas prodígio, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. E a luta continua, porque é tempo de conversão. Pois com teu braço forte realizas prodígio, realizas prodígio. cançãonovaplay.com. Assine já!